Sensacional a classificação para a torcedora andreense e um desafio em mais umas quartas de final do Paulistão para a sua carreira, né, Carpinho? Sem dúvida, sensacional para o torcedor, né, para a cidade de Santo André, para esse grupo de atletas, para a diretoria, para nós enquanto comissão técnica. Nós nos permitimos sonhar um pouco mais, trabalhar não só pela permanência, né, claro que como nós sempre enfatizamos, né, o passo a passo, primeiro a permanência, depois sonhar com coisas maiores e trabalhar por isso, e as coisas maiores aconteceram. E já que chegamos até esse ponto, vamos nos permitir sonhar mais, trabalhar mais e por que não buscar mais uma fase. A gente sabe do favoritismo da equipe que nós vamos enfrentar, da grandeza do Red Bull, do tamanho do investimento, mas a gente vai procurar fazer um jogo bom, consistente, equilibrado e sem dúvida no aspecto pessoal para mim é muito importante mais um Paulistão, mais uma classificação, mais um bom trabalho. Eu devo muito isso à oportunidade que o Santo André me deu e ao grupo de atletas que abraçou e comprou a ideia desde o início. Segunda pergunta. O time vem mostrando evolução, mas é difícil enfrentar taticamente o atual Bragantino? Sem dúvida, é uma das melhores equipes não só do estado, mas do Brasil, né? Veio provando isso desde da sua permanência, do seu acesso, se eu não me engano, em 2019, a permanência em 2020, a brilhante campanha que fez no ano passado, um excelente treinador, excelente grupo, uma gestão modelo e exemplo, né? Então sempre muito difícil, uma equipe organizada, que tem um conceito bem definido, né? Então seus mecanismos ali, esse conjunto, tudo muito bem traçado pela continuidade do trabalho. Então sem dúvida para nós é muito difícil, a gente espera a dificuldade tremenda, mas não abrir mão daquilo que a gente acredita de futebol, daquilo que a gente traçou para o Santo André. E desde o começo foi falado, né, que essa evolução ela seria constante durante a competição, mesmo porque não é um time que tinha uma montagem, foi uma montagem feita ali em 30, 40 dias, e para você colocar o aspecto técnico, físico, tático, isso requer tempo. Você vê o Red Bull com o próprio Bragantino com uma base aí de muitos anos, né, para chegar ao êxito do ápice do trabalho, e a gente precisava ser constante evolução durante a competição, porque a gente não tinha tempo para isso. Só que é um risco grande, né, porque a gente sabe que evoluir dentro da competição, e uma competição como o Campeonato Paulista, se ela não vier essa evolução acompanhada de resultados, realmente ele fica comprometido o processo, o trabalho, mas a gente está feliz e otimista pelo que eles vêm desempenhando, né, feliz pelo desempenho e otimista pela essa partida que a gente possa fazer um bom jogo. Agora as perguntas do Derek, do Diário do Grande ABC. A vitória sobre a Inter de Limeira, sem dúvida, fez o Ramalhão chegar com moral elevada a esta partida diante do Red Bull? Eu acho que não só a vitória diante da Inter, né? Acho que a evolução durante toda a competição, né? Como foi citado aí na pergunta anterior, né? Os resultados foram importantes. Eu acho que um ponto determinante aí foi o jogo do Guarani, a virada como aconteceu, né? O grupo, em momento algum, se abalar com os resultados que deixamos escapar no final das partidas, alguns pontos que escaparam como Ferroviária, Mirassol e outros pontos aí. Então a gente se manteve convicto, seguro do que estava sendo feito. Então acho que não só a vitória da Inter, mas a sequência de bons jogos e de constante evolução. A gente chega num bom momento para fazer uma decisão muito difícil, onde nós não somos os favoritos, mas podemos tentar equilibrar a partida, definir algumas estratégias para fazer um bom jogo. A partir de agora, é um novo campeonato. Como mudar a chave de pontos corridos para a partida única eliminatória? A preparação é diferente? Sem dúvida, é um novo campeonato, preparação diferente, não é nem um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, né, eliminatório, então a gente precisa estar concentrado, minimizar o erro, saber que qualquer falta de atenção, qualquer detalhe contra pode nos custar a desclassificação, como do outro lado também qualquer detalhe a favor, aquele algo a mais também pode nos garantir, né, uma classificação histórica frente a um adversário dificílimo. Então acho que ajustar os detalhes, manter a confiança, manter a motivação, o bom ambiente que nós construímos aqui, acho que tudo isso é fundamental. Agora a última pergunta. Contra os outros times da Série A do Brasileiro, apesar de não ter vencido, o Santo André jogou em condição de igualdade. A perspectiva é a mesma para esta partida, mas com desfecho diferente? A condição de igualdade, acho que a gente tenta não abrir mão dos nossos comportamentos, daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente colocou como ideias, né? Então foi assim contra os grandes, São Paulo, Corinthians, né, Palmeiras.
jogos apertados, onde tivemos boas apresentações, criamos chances de gol, foram as únicas derrotas do Santo André na competição. E a gente espera contra o Red Bull se repetir a mesma boa partida, ajustando um pouco mais os detalhes, né? Tentando um resultado melhor que nos credencia uma classificação. Então tem todos esses detalhes que envolvem um jogo de mata, de eliminatória, mas também tem todo o contexto da gente ser uma equipe organizada e muito atenta e muito competitiva os 90 minutos, sabendo que é só um jogo e um erro pode nos custar uma desclassificação ou uma classificação numa situação que nos coloca numa fase aí, não digo histórica, né? Que o Santo André tem tanta história, títulos improváveis como o da Copa do Brasil, né? Então é um clube que é acostumado com essa superação, mas quem sabe nos coloque numa situação de sermos mais um grupo vitorioso que passou pelo Santo André e deixou algo bom aqui para a cidade, para o clube, para a torcida. Agora a pergunta do Ivan do site Futebol na Veia. Parabéns pela classificação. A equipe conquistou os objetivos aos poucos, no seu tempo. Agora, olhando para a fase do mata-mata, a equipe perdeu para os Gigantes da capital pelo placar mínimo. Uns por azar, outros questionáveis. Mas o Bragantino chegou recentemente na final do Campeonato Internacional e já pode ser considerado um dos grandes do estado. Quais são as chaves para o Santo André sair classificado desse confronto? Bom, sem dúvida, é um dos grandes clubes do estado e do cenário nacional. Eu coloco o Bragantino, por tudo que eu já repeti, né? Já falei na pergunta anterior. Eu acho que os pontos é aquilo que eu falei também em algumas entrevistas, da gente manter uma equipe competitiva e equilibrada, sabendo o que nós precisamos, os detalhes, o que nós precisamos ajustar e melhorar, onde nós precisamos ter mais atenção para não sermos surpreendidos, uma equipe de capacidade individual e coletiva muito grande, que a gente possa colocar as nossas ideias, não abrir mão daquilo que a gente acredita e buscar competir a partida, né? O futebol nos coloca à prova em diversas situações, de situações que elas às vezes parecem improváveis, mas dentro de campo as coisas podem acontecer. Eu falo muito para os atletas, depende daquilo que eles estiverem dispostos a entregar, o quanto eles estiverem dispostos a se sacrificar por um jogo desse, por uma competição dessa. E a gente tem essa ambição de continuar fazendo história, respeitando, sabendo da dificuldade do favoritismo, mas acho que o segredo é não abrir mão daquilo que a gente acredita. Agora, outra pergunta. O Santo André é uma das equipes que mais empataram na competição. Olhando assim, a decisão por pênaltis pode ser o caminho das pedras para o Ramalhão? Olha, a decisão por pênaltis é sempre meio a meio, né? É uma loteria, é momento. Por mais que você treine a batida ali, a situação do jogo ela pode ser totalmente contrária. Eu acho que o segredo não é arrastar um jogo para uma decisão de pênalti. Se isso acontecer, ok, estamos preparados para isso, mas a ideia é que a gente possa fazer um bom jogo. Não acredito que o Red Bull também queira levar a decisão para os pênaltis, né? Até pela característica ofensiva individual dos seus atletas, pelo favoritismo, mas acho que se acontecer, estamos também preparados para essa situação. Trabalhamos muito essa semana o aspecto psicológico, emocional, cobranças de pênalti, estudando o adversário. Agora, perguntas do Márcio Donizete, Lei Esportiva. Carpini, primeiramente, parabéns pela classificação. O time do Red Bull Bragantino é veloz e com jogadores leves, como Praxedes, Johan e Arthur. Como neutralizar esse trio? Há a possibilidade de mudança tática para buscar surpreender em Bragança, já que se trata de jogo único? Praxedes, Johan, Arthur, Aderlan, Elinho, Ítalo, são muitos jogadores, muitas opções, né, de velocidade, muito boas peças. Foi o que eu respondia também nas perguntas anteriores, a gente não mudar aquilo que a gente pensa, as nossas características, nossas convicções. Claro que mais precavido, tomando cuidado com essa agressividade, né, do adversário, principalmente na parte final do campo, o individualismo desses atletas, a capacidade de muitos deles decidirem a partida, como nós temos do nosso lado também. Então é a gente ajustar, redobrar atenção nos detalhes, nos pontos fortes da equipe, do Red Bull, Bragantino, e procurar jogar um bom futebol. Agora a última pergunta do coletivo. Carpini, fale do Thiaguinho, um jogador que foi ganhando espaço aos poucos no time,
Fez um gol importante contra a Inter e agora aparenta ser uma peça fundamental para essa etapa do Paulistão. Não só pelo gol, mas pela movimentação e dobradinha que funciona com Bruno Xavier. O Thiaguinho é uma peça fundamental, assim como todos os outros atletas, né? O Jatobá contribuiu muito com o processo fazendo essa função, Lucas Lourenço já fez, Giovani já fez, Cardoso. Então, acho que todos os atletas do grupo tiveram a oportunidade de participar, contribuir e ajudar. E o Thiago sempre trabalhou, respeitou e esperou a vez dele, né? Independente de estar iniciando uma partida ou não, sempre foi um cara muito comprometido no seu dia a dia. Desde o jogo do Guarani ele vem fazendo bons jogos, vem me agradado bastante, né? Testamos até uma situação diferente sem ele contra o Água Santa, pensando numa estratégia de jogo, depois ele acabou voltando para campo no segundo tempo e acabou ali encaixando bem naquele sistema, um jogador que já trabalhou comigo, inclusive na Internacional de Limeira, no Paulistão do ano passado, nós fizemos também as quartas de finais. Então conhece um pouco da metodologia, das ideias, né? Então ele soube respeitar a ordem, a vez, buscou seu espaço e no momento certo contribuiu, não só com o gol, mas como você mesmo disse, em movimentações, em quebra de marcação, em abrir espaço para a gente poder fazer nossa construção, nossa iniciação de jogada, enfim, tem sido um jogador importante, não só ele, né? Assim, se a gente pudesse citar, eu citaria todos, mas alguns jogadores aí têm sido muito importantes para o processo. Muito obrigado, Carpinho.